ouve, Senhor, é por isso que estamos aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aceita a nossa adoração e a nossa oração, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Salmo 139. Abra por gentileza sua Bíblia. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento, verso 6, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto porque, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche os seus olhos mais uma vez. Deus e Pai, nesta noite, ao voltarmos a este lugar, conscientes de que esta é uma semana que tem um objetivo claro, de nos levar a uma decisão, de nos colocar diante do Senhor sem nenhuma reserva, sem nenhuma restrição, sendo honestos com o Senhor e com a gente mesmo, voltando esta noite a este lugar. Tenho a impressão que alguns dos Teus filhos querem mais do que possuem, precisam avançar, e estão no gesto de voltar aqui, dizendo ao Senhor que precisam de uma ação especial do Senhor na vida deles.
hoje em especial, eu te peço que o Espírito de Deus, meigo e consolador, porém o Espírito da justiça, que nos convence do pecado e do juízo, que este Espírito nos convença daquilo que precisamos estar convencidos nesta hora, e que em Tua graça o Senhor faça na medida em que o nosso coração possa suportar, mas que nenhum dos Teus filhos, nesta noite, saia daqui sem ter a certeza de que o Senhor falou com ele. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Normalmente a gente não gosta muito de crítica. Mas quer saber, honestamente, se as pessoas conhecessem a gente como a gente realmente é, elas saberiam que nós somos muito piores do que o que a gente aparenta ser. Às vezes, quando somos julgados e criticados, nós deveríamos ser um pouquinho honestos e pensar que se de fato essas pessoas nos conhecessem, elas ainda estariam sendo muito generosas conosco. Qualquer avaliação negativa ao nosso respeito ainda fica devendo à realidade dos fatos. Mas a nossa percepção sobre nós mesmos, ela é afetada por diversos fatores. Me permita, eu fiz um desenho aqui para tentar ajudar você a compreender que às vezes o que a gente acha que a gente é, não necessariamente corresponde à realidade. Todo mundo tem uma ideia a respeito de si mesmo. Se você tiver que definir-se diante de um público, numa entrevista de emprego, numa autobiografia, você vai ter a sua opinião a respeito de si mesmo. Você pode se definir usando vários adjetivos, várias características. Você pode se definir a partir, inclusive, da sua origem, dos seus pais, da educação que você teve. E quando você se apresenta, normalmente a gente não se apresenta sendo tão ruim assim. E aí, às vezes, pelo fato de a gente não querer parecer tão ruim, a gente acaba criando uma autoimagem um pouco distorcida, às vezes até inflacionada. A gente gosta, às vezes, até de falar mais das virtudes do que dos defeitos. Mas essa é uma visão que a gente tem a respeito da gente mesmo, que eu penso sobre mim. Mas existe uma outra visão, é o que as pessoas pensam sobre mim. E eu vou dizer, nem sempre o que eu penso sobre mim bate com o que as pessoas pensam sobre mim. Agora, as pessoas que pensam alguma coisa sobre mim, elas não me conhecem na essência. Elas não convivem comigo, elas não comem comigo, elas não moram comigo. Elas têm uma ideia de quem eu sou a partir do meu comportamento, a partir daquilo que eu deixo elas saberem a meu respeito. Algumas dessas opiniões que as pessoas têm a respeito de nós é quando elas nos pegam, às vezes, até num dia ruim, às vezes diante de uma reação meio complicada, numa fase difícil e tudo mais. Você sabe, é mais ou menos por aí. Mas tem a opinião do que eu penso de mim, tem a opinião do que as pessoas pensam de mim, e aí tem a opinião das pessoas que me amam e o que elas pensam sobre mim. Aí essa opinião, ela já chega um pouquinho mais próximo da realidade. Normalmente as pessoas que amam você, ou conviveram com você por muito tempo, a sua casa, mãe e pai, ou são seus irmãos, ou quem sabe a família agora que você tem, seus filhos, seu cônjuge. Então, essa opinião deles, o que as pessoas que amam você pensam sobre você, pode corresponder um pouquinho mais à realidade do que a nossa própria autoimagem, a nossa própria autopercepção. Mas aí, se tem o que eu penso sobre mim, se tem o que as pessoas pensam sobre mim, se tem o que as pessoas que me amam pensam sobre mim, tem uma outra opinião, que é o que Deus pensa sobre mim. E aí eu vou dizer para você, de todas essas opiniões aqui, não precisa eu me aprofundar muito para dizer que a opinião mais correta a respeito do que nós somos e quem nós somos é a opinião daquele que nos conhece do avesso, né? Mas dessa salada toda ainda tem outras coisas. Tem o que eu penso sobre mim, tem o que eu penso que as pessoas pensam sobre mim, tem o que eu penso que as pessoas que me amam pensam sobre mim, e tem o que eu penso que Deus pensa sobre mim.
Nesse negócio todo aqui, do que eu acho, está a vida. O dia a dia, o lá e cá, o vai e vem, cada segunda-feira, cada chance, cada oportunidade, cada decisão, cada lambança. E nesse negócio todo aqui, a gente chega à conclusão de que é preciso uma dose muito grande de honestidade para a gente reconhecer o que de fato a gente é. Eu vou dizer a você uma coisa: nesse planeta, a opinião mais próxima da verdade é a opinião das pessoas que amam você. E se você tiver coragem para perguntar para as pessoas que amam você, o que elas acham de você, mas assim, dizer mesmo, você vai ter a chance de chegar num diagnóstico muito, muito importante para tomar decisões na mudança de vida. O problema é que a nossa visão, a nossa autoimagem está embaçada. A nossa perspectiva também ela é limitada. E eu costumo dizer assim, às vezes falando com as pessoas, Deus nos fez, e eu estou falando agora do ponto de vista físico, com um campo de visão um pouco maior do que 180 graus. Porque eu consigo ver, inclusive, o que não está exatamente na minha linha aqui. Eu consigo ver meu dedo mexendo e está atrás da minha linha, dos olhos aqui. Eu tenho um campo um pouco mais largo do que esses 180 graus. Mas, ainda que seja uma visão, uma perspectiva com um pouco mais de 180 graus, eu não sei o que está acontecendo aqui. Essa visão aqui, do que acontece às vezes aqui, que está fora do meu campo de visão, essa visão as pessoas que convivem comigo, elas têm. E quando eu falo isso do ponto de vista espiritual e comportamental, às vezes é importante que alguém que tem uma visão de fora de você, possa dizer para você algumas coisas. Só que a gente tem que ter honestidade para ter isso. A nossa perspectiva, ela é limitada. E o nosso desejo, o que a gente gostaria de ser, também é uma coisa que influencia a nossa autoavaliação. Muitas vezes a gente projeta o que a gente desejaria ser em cima daquilo que a gente realmente é. Às vezes, agindo e vivendo como tolos, iludidos. A maturidade cristã, o assunto a ser tratado durante essa semana, ela depende do autoconhecimento, que em essência, na sua verdadeira essência, ocorre por contraste. É quando o Espírito Santo revela as semelhanças e diferenças entre eu e o meu Salvador. Esse autoconhecimento, em contraste com Cristo, ele é necessário. E quando a gente resiste a esse confronto, a gente perde a chance de amadurecer na fé. E às vezes é assim mesmo. Quando eu percebo que o que vai ser tratado vai me incomodar, quando eu percebo que isso vai mexer no meu calo, eu dou um jeito de não aparecer, eu dou um jeito de não ir, eu dou um jeito de não ouvir, eu dou um jeito de me distrair. E aí a gente se torna uma ameaça a nós mesmos. E a gente traz vergonha ao Evangelho, não permitindo que a mensagem salvadora revele o seu poder transformador na nossa vida. A narrativa bíblica traz alguns tristes exemplos de pessoas que desperdiçaram oportunidades quando nutriram no coração o que sabiam ser errado, pessoas que, nas palavras que já foram ditas aqui, que acariciaram pecados conhecidos. Um dos casos mais desconcertantes das Escrituras, sem dúvida nenhuma, é a história de Saul, o primeiro rei de Israel. De porte nobre, de talentos evidentes, Saul teve um bom começo. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Uma das poucas ocorrências nessas palavras e nesses termos usadas no Antigo Testamento. Até uma medida de poder foi concedida, dando-lhe condições para desempenhar o seu papel como líder da nação. Até profetizar ele profetizou. Porém, a nossa utilidade depende de nossa rendição ao Espírito Santo. Nas palavras de Ellen White, não há limites à utilidade dos que põem de lado o próprio eu, dando lugar à operação do Espírito Santo em seu coração e vivem uma experiência de inteira consagração a Deus. Esse poderia ser o retrato da vida de Saul, mas não foi. Saul permitiu que suas inclinações naturais controlassem sua vida, e as tentativas de Deus em corrigi-lo o tornaram obstinado, sempre na defensiva, sempre buscando uma desculpa ou um culpado para justificar os seus atos. Eu queria que você observasse o primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Há ali o registro, melhor, capítulo 15. Há aqui um dos registros dos muitos deslizes desse rei. E eu queria chamar a sua atenção para 2 versos no primeiro livro de Samuel, capítulo 15,
de um episódio que a mim revela muito quem esse homem é. No capítulo 16 e no capítulo 17, você vê ali, e 18, você vê Davi entrando no cenário da história de Israel. Você deve lembrar que ele ficou muito enciumado quando começaram a cantar dizendo que Davi era melhor do que ele, mas antes disso ele já estava dando os primeiros passos à apostasia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, observe o verso 23, agora o profeta Samuel tentando dizer a ele: porque a rebelião, Saul, é como o pecado de feitiçaria. Rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para não seres mais rei. Verso 30. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Saul protagonizou uma série de lambanças ao longo do seu reinado. Me permita refrescar aqui um pouquinho sua memória. Ele desempenhou o papel de sacerdote no capítulo 12, quando ele deveria esperar. Depois de uma batalha bem sucedida, ele achou que a regra não se aplicava a ele, presunçosamente ministrou sacrifícios, uma atribuição que não era sua. E o profeta chega logo em seguida, pergunta ali. Ele poupou o rei inimigo e o rebanho quando não deveria haver sobreviventes nem despojos. Usou desculpas espirituais. E eu vou dizer para você, não há nada mais perigoso na igreja do que as desculpas espirituais para justificar a desobediência. Lembre-se, eu quero dizer a você, pode parecer até razoável, mas se não é o que Deus pede, não pode ser feito. Basta lembrar a você que a oferta que Caim ofereceu às portas do Éden foi uma oferta equivocada, porque não era o que Deus havia pedido. Pode ser para Deus, pode ser com as melhores das boas intenções, a gente pode dar a maior desculpa espiritual, se não é o que Deus pede, não pode ser feito. Uma outra de Saul, ele pediu que Samuel aqui, como nós acabamos de ler no capítulo 15, o acompanhasse para manter as aparências. Ele tinha feito o que era errado, Samuel já tinha dado o decreto: o reino vai sair da tua mão. Mas o que Saul está preocupado? Saul está preocupado com a imagem dele. Saul está preocupado com o que as pessoas vão achar dele. Saul está preocupado com a pompa. Saul está preocupado com a ideia que as pessoas elas desenham a seu respeito. Então, depois de ser repreendido, depois de ter sido garantido a ele que o futuro do reino de Israel não seria dele nem de sua família, ele diz assim: então desce comigo, só para o povo achar que está tudo bem. Oh céus! Saul em algum momento furtou o mérito de Jonatas. Deus deu a vitória ao exército de Israel e ele chegou contando vitória, batendo no peito como se o mérito tivesse sido dele. Quando você assume um mérito que não é seu, há uma forte evidência de desonestidade, um sério desvio de caráter. Ele enciumou-se de Davi, você deve lembrar no episódio de Golias, o famoso e conhecido medo de sombra. É aquele negócio assim: não ameace a minha posição, não ameace a minha imagem. Esse tipo de insegurança é insana. Pessoas que não reprimem o ciúme são incapazes de prever as consequências de seus atos. Basta você lembrar o que aconteceu no céu. Ele chegou em outro momento a matar uma família sacerdotal inteira. Tentou matar Davi várias vezes. É aquele negócio, né? Não ameace o meu posto de capitão do time. Não tire de mim a chance de ser a líder da torcida. Parece bobagem, não? Parece coisa de criança. Parece coisa de criança. Mas pode acontecer em relação a um cargo na igreja ou uma opinião vencida numa comissão. Sem refrear a loucura de seus pensamentos, Saul vai descendo mais e mais. E é assim: se em algum momento, confrontados pelo Espírito de Deus, a gente não parar, não se ajoelhar em lágrimas, em humilhação, nós vamos afundando mais e mais. É como alguém que resiste em ir ao médico, tentando esconder os sintomas no exame clínico. O médico vai fazendo uma investigação por aquilo que pode perceber, usando o estetoscópio, vendo os batimentos, medindo a pressão, olhando as pálpebras, a ponta das unhas, mas a pessoa está com vergonha de parecer doente, então ela vai escondendo. Está doendo aonde? Ele não diz onde está doendo. Aí ele pede para você fazer uma caminhada, uma corrida na esteira, você se nega a colocar todos os sensores. Quando ele diz para você se deitar na maca, para eles fazerem uma ressonância, você não quer que o contraste revele que você está com uma metástase. A minha pergunta, quão estúpida é a ideia
de alguém que está doente e tentar esconder os sintomas, evitando qualquer tipo de tratamento ou prescrição médica. É assim que funciona com o Espírito de Deus. Quando ele tenta nos confrontar, e essa noite, meu amigo, eu vou dizer para você, ela não pode acabar de um outro jeito, a não ser tendo a gente com a cabeça no chão, em humilhação, reconhecendo pelo confronto do Espírito Santo exatamente aquilo que está travando a rua e impedindo o meu desenvolvimento. Saul desceu mais e mais, a ponto de consultar uma feiticeira e cometer suicídio. Como Saul pôde ir tão longe? Eu, em algum outro momento, devo discutir alguns desses episódios com um pouco mais de detalhes aqui com vocês na igreja. Mas hoje eu quero me concentrar no perigo de a gente adiar um acerto de contas com Deus. E sabe, altas posições e grandes realizações não provam o nosso valor. O nosso conceito não é o mesmo de Deus. Os aplausos dos homens nem sempre são uma evidência da aprovação de Deus. E eu quero dizer uma coisa a você. Em minha própria experiência, já tive a triste sensação de, mesmo exercendo o ministério, as pessoas me olhavam com uma certa admiração, porque parecia que tudo que eu botava a mão virava ouro. Mas quando eu fechava a porta do meu quarto para conversar com Deus, só eu e Ele, eu não achava que Ele estava tão animado assim comigo. Altas posições e grandes realizações não provam o nosso valor. O inimigo sabe que enquanto a gente manter a pose, diminuem-se as chances de a gente reconhecer as nossas falhas. Tem coisa que é só possível no pó e na cinza, só na humilhação e na vergonha. A maioria de nós, enquanto não formos confrontados pela realidade dos fatos, com as tristes consequências de nossas ações, alguns de nós jamais cairemos em si. Alguns de nós precisamos de um Natan, que tenha coragem de apontar o dedo, com a autoridade de Jeová, nos dizer: tu és este homem. Ellen White chega a dizer, em algum momento no livro Profetas e Reis, quando uma vez mais será ouvida a voz da severa repreensão nos púlpitos de nossa igreja. Alguns de nós precisamos de fato de um Natan. O pecado desenvolveu em nós uma grande capacidade de esconder quem a gente é. Mesmo em nossa devoção, orações vagas, confissões não específicas, boas obras ocasionais, guarda do sábado, dieta impecável, frequência à igreja, envolvimento com as coisas do Senhor. E eu quero dizer a você, meu amigo, o envolvimento com as coisas da igreja, ele é necessário porque nos coloca em atividade. Não permite que os nossos nervos sejam adormecidos, porque a plena atividade, ela é uma proteção a nós. Mas eu queria só lembrá-lo, meu amigo, que aquele pessoal que ajudou a construir a arca morreu afogado. E não adianta a gente estar envolvido com as coisas do Senhor, se a gente não estiver de fato comprometido com o plano dele para a nossa vida. Não adianta você ajudar a construir a arca e morrer afogado no dilúvio. Tudo isso pode ser uma cortina de fumaça para aliviar nossa consciência culpada e maquiar a nossa real condição. Não importa quão envolvidos estejamos, eu repito, com as coisas de Deus, se nós não estivermos envolvidos diretamente com Ele. Agora, sabe o que me espanta? Sabe o que me causa arrepios? É que entre os discípulos de Jesus, entre aqueles que compunham o seu círculo mais íntimo, havia um de talento e habilidade ímpares, Judas Iscariotes. Movido por imensa compaixão, Jesus admitiu Judas entre os seus discípulos. Em diversas ocasiões, ele procurou despertar-lhe a consciência através de ensinos e ações. O Sr. White diz que Cristo o amava. O incrível é que ela também nos revela que Judas amava Jesus, mas não se rendeu inteiramente a ele. Os ensinos do mestre lhe tocavam o coração. Os milagres do Salvador o enchiam de alegria. Ele reconhecia a superioridade de Jesus. Ele anelava estar com Jesus. Ele tinha, inclusive, o desejo de ser transformado mediante sua ligação com Cristo. Essas são palavras da inspiração. Jesus lhe concedeu um lugar de honra. Jesus lhe deu poder sobre a doença e os demônios, quando os enviou naquela missão de 2 em 2. Jesus lhe confiou a obra de evangelista. Mas Judas não se rendeu inteiramente a Jesus, não renunciou às suas ambições terrenas e não abriu mão do seu amor ao dinheiro.
Judas aceitou o ministério, mas não se deixou moldar. Manteve suas opiniões e cultivou sempre a disposição de criticar e acusar. Em sua misericórdia, o Senhor nos aceita em seu serviço. Ele nos concede dons e responsabilidades, numa tentativa de revelar os nossos defeitos, para que a gente possa acertar as contas com Ele. Há algum tempo atrás eu me dei de cara com esse texto aqui. Há muitos a quem chamou o Senhor para desempenhar cargos em sua obra, porque possuem um espírito humilde e dócil. Em sua providência, Ele os coloca onde podem aprender dele. Revelar-lhes seus defeitos de caráter, e a todos os que lhe buscam o auxílio, Ele dará força para corrigir seus erros. Me espanta isso aqui, porque eu já tinha ouvido, e inclusive tinha chegado a uma conclusão em algum momento, que o ministério, a mim confiado, há algum tempo, numa avaliação sincera que eu fiz, foi a primeira tentativa de Deus de me manter na linha. Foi a primeira tentativa de Deus de dizer, eu quero salvar você. O ministério é um jeito de Deus me salvar. Agora, através desse texto, nos é revelado que o Senhor nos confia responsabilidades para revelar a nós os nossos defeitos. Quando nós estamos envolvidos com as coisas do Senhor, os nossos defeitos são revelados. Até a noite que se revelou um traidor, Judas era altamente considerado pelos outros discípulos. Ninguém nem imaginava. Ele exercia sobre eles, inclusive, uma grande influência. Judas tinha uma ideia bem inflacionada a respeito de si mesmo. Ele se achava indispensável à causa, e assim ele se apresentava. Olhava com desprezo os outros 11, julgando os inferiores. E os outros, tadinho, eles realmente achavam que eram menos que Judas mesmo. Reverenciado pelo grupo, instruído, bem articulado, Judas não pôde apreciar devidamente Jesus, porque seus valores provinham de um coração ambicioso e fraudulento. Não importa quão envolvidos estejamos com as coisas da igreja, não importa quão bem-sucedidos sejamos nos estudos, nos negócios, na igreja ou no ministério, os excessos da alma podem esconder um coração não regenerado que precisa do toque do Divino Mestre. A gente não pode abrigar no coração nem um pecado conhecido. Um estágio importante do crescimento cristão é a confissão e o abandono do pecado. Homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Há pecadores em Sião que precisam arrepender-se de pecados que têm sido acalentados como tesouros preciosos. Enquanto esses pecados não forem vistos e expulsos da alma, enquanto todo traço de caráter defeituoso e desagradável não for transformado pela influência do Espírito, Deus não poderá manifestar-se com poder. Há mais esperança, olha isso aqui, há mais esperança para o pecador declarado do que para os que aparentam ser justos, mas não são puros, santos e limpos, apenas mantendo a pose. Quem está disposto a cuidar de si mesmo? É a pergunta. Quem está disposto a pôr o dedo em cima de seus ídolos e de pecados acariciados e permitir que Cristo purifique o templo? É a pergunta. Quem está preparado para permitir que Jesus entre na alma e a purifique de tudo que macula ou corrompe? Palavras da inspiração. A nossa natureza conspira contra nós. A gente está contaminado na essência. O nosso problema é lá na causa. Isso a gente vai ver com um pouquinho mais de clareza amanhã. Mas cumpre nos submeter-nos a Cristo, para que, reconciliados com Deus, lutemos contra as nossas tendências. E a gente precisa obter a força para não agir conscientemente contra a vontade do Senhor. Como é que a gente faz isso, então? Como é que isso acontece? Eu disse para você que esse é um sermão com 9 pedaços. 9 pedaços. E o que precisa ficar claro hoje é que a gente não pode mais continuar praticando pecados conhecidos. Qual é o seu? Qual é o seu?
Bíblia diz: eu subjugo o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. A Bíblia diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Com a ordem vem a promessa, resista e ele vai fugir. Quando o Espírito de Deus toca o coração, todo pensamento é levado cativo à obediência de Cristo. O Senhor deseja que vamos ter com Ele diariamente, com todas as nossas dificuldades e confissões de pecado. E Ele pode dar-nos descanso ao usarmos seu jugo e levarmos seu fardo. Seu Santo Espírito, com sua afável influência, encherá a alma e cada pensamento será levado cativo à obediência de Cristo. Ouça o que vou dizer aqui a você. Eu posso realmente crer que o Espírito Santo está agindo de forma poderosa e muito particular nesse momento. A mensagem de hoje tem um remetente: Deus. E tem um destinatário: você. Ele não está falando para uma igreja repleta de gente. Ele está falando para você. Você. Como se só tivesse uma pessoa única aqui dentro. E o que ele te disse hoje? Não seria o caso de a gente se prostrar hoje em total humilhação? Quando os discípulos pregaram no Pentecostes, a multidão ficou apavorada. Haviam se passado poucas semanas da morte de Jesus e sua ressurreição. Com um poder que não era deles, tomados pelo Espírito de Deus, pregaram com um fervor. Pedro levantou a voz naquele pátio do templo. A mensagem foi tão forte, o Espírito agiu sobre os presentes de forma tão forte, tão poderosa, que as pessoas fizeram uma pergunta: o que a gente faz agora então? O que a gente faz agora então? E a resposta foi uma: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. O que tem travado a rua para você? O que tem? O que tem roubado a paz? Onde de fato? Onde você pode sentir que está vindo o cheiro de podre? De onde? De que área da sua vida? Onde está cheirando mal? Onde? A gente não pode sair daqui hoje sem ter essa noção. A gente não pode. Isso é uma coisa muito particular. Tem gente que vai ajeitar a vida só quando cai na desgraça pública, quando todo mundo sabe, quando vira uma vergonha danada. Mas não há necessidade hoje de chegar nesse ponto. O Espírito está fazendo uma confrontação. Onde? Quais são as batalhas repetidas de uma vida inteira que não tem permitido o avançar na jornada cristã? Onde? É o Espírito que faz essa investigação no seu coração. É a garantia da palavra que nós temos. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho certo. O bom é que o Espírito de Deus, Ele quer fazer isso de um jeito que Ele é próprio. É de um jeito que é um jeito só dele. A voz é mansa, mas Ele não pode aliviar. Em termos de diagnóstico, Ele não pode aliviar, porque o diagnóstico, ele está diretamente ligado ao remédio. E se a gente maquia o sintoma, se a gente dá uma disfarçada, dá um tapa ali, para maquiar o que está acontecendo de verdade, a dose vem errada e não há cura na intensidade. E é isso, às vezes, o que tem acontecido nas nossas orações.
Senhor, perdoa os nossos pecados, desculpa, isso não resolve. Isso é o tipo de oração que a gente faz publicamente aqui. Esse é o tipo de intercessão pública. Isso é uma fórmula sacerdotal para uma oração de intercessão pública. Mas essa fórmula não resolve quando está só você e Ele. Não resolve. Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecado? Do que você está falando, meu irmão? Do que você está falando? Você tem que dar nome. Você tem que dar nome aos bois. Você tem que dizer que pecados são esses. O problema é que muitos de nós, há muito tempo, mas há muito tempo, que a gente não faz uma oração de verdade, de confissão. Aquela que só acontece e o Espírito vai dando a você. Você tem que acertar essa conta aqui comigo. Ó. Há sangue suficiente para cobrir a tua falta. Há crédito suficiente para pagar o seu débito. Mas você precisa reconhecer o quanto você está devendo. Na medida em que você me diz o buraco que você está, a minha mão vai te alcançar. Na medida em que você me diz o valor da sua dívida, eu vou cobrir isso com a minha graça. Mas se você me esconde uma dívida, eu não vou poder fazer o depósito na quantia necessária. Então, a confissão, ela precisa ser específica, tanto quanto o perdão. Agora, quantos de nós acharíamos mesmo que podemos enganar o Senhor? Quantos de nós realmente poderíamos imaginar que a gente, usando as palavras certas, a gente vai parecer a Ele melhor do que de fato nós somos? Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. A Fana vai cantar aqui. E ela vai cantar exatamente o que nós lemos no começo dessa noite. Enquanto ela estiver cantando, me permita uma sugestão. Pode ser que o lugar e o tempo aqui na igreja, enquanto ela canta, não sejam suficientes. E eu realmente acho que não é. Mas hoje você precisa marcar um encontro com o Senhor antes de dormir. Hoje, você não pode encontrar o sono sem você ter uma conversa franca com o Senhor, se ajoelhando dizendo: Senhor, me traz à memória pelo Teu Espírito tudo aquilo que eu preciso confessar. Pode ser que o tempo aqui não seja suficiente, pode ser que nós estejamos falando de coisas de anos atrás, e porque lá no passado isso não foi colocado em dia. Essa prática, ela vem se repetindo. Porque o pecado, ele se alimenta do próprio pecado. O pecado é uma doença miserável, que tenta nos afastar do remédio. Só que se aquela questão lá atrás não foi resolvida, seja, quem sabe, esse é o motivo porque hoje eu não estou conseguindo avançar. Então nós temos que colocar isso em dia. Nós temos que limpar o acampamento. Nós temos que, pela prática do justo, por aquele que acertou as contas com Deus, nós temos que reclamar a promessa para que o poder seja derramado sobre a igreja brasileira de Dallas. E não haja em nós, conscientemente, nenhuma escusa para o pecado. Temo que alguns não consigam perceber a gravidade desse momento. Temo. Por favor, enquanto ela canta, comece a conversar. E se for necessário, ajoelhe-se na beirada da sua cama hoje à noite. E coloque as contas em dia. Ele vai te dar paz. Ele vai te aliviar o fardo que lhe pesa nos ombros. Foi Davi quem disse: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Mas quando Ele me perdoou, Ele diz: me perdoa, e eu vou anunciar. Devolva-me a alegria da salvação, foi o que Davi disse. E eu vou anunciar ao pecador as obras da tua salvação e dizer ao transgressor do seu caminho mau. Quando ela cantar, você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé, sentado, mas por favor, não deixe de se humilhar.
Não deixe de dar o primeiro passo para cobrir-se de pano de saco e cinza. Na noite de hoje, você acertar suas contas com o Senhor. E Ele há de dar a vitória a você e o poder para vencer estes pecados conhecidos e insistentes que roubam a sua paz, o seu sossego e o seu crescimento. Ouça a canção. Senhor, tu me sondaste, me conheces, conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? E se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti. Noite brilha como um dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, 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 Senhor, louvarei, louvarei, louvarei. Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer de novo, porque de um modo maravilhoso tu me formaste, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus.
Você deve lembrar que quando Zaqueu desceu daquela árvore, ele disse: ah, Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Se daqui para frente eu lesar alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Nenhuma mudança pode ser feita. Nenhuma mudança pode ser feita para a gente deixar Jesus entrar na nossa vida. A mudança ocorre porque Ele entra na nossa vida. Você teria coragem, meu irmão? Porque aqui há uma distância segura. Estão os demônios que são especializados em você. Eles não iam deixar você fora da alça da mira deles. Então, até onde os anjos de luz permitem, eles estão te aguardando. Especialistas em você. Eles sabem exatamente as suas fraquezas. Conhecem você da causa para os resultados das suas ações. Você teria coragem de simbolicamente vir aqui à frente e se ajoelhar para dizer: eu não vou mais alimentar estes malditos pecados que roubam o meu sossego. Eu vou colocar as minhas coisas em dia com Deus e não vou deixar para amanhã. A conversa pessoal e íntima vai ser na sua casa. Mas há um impacto público do que acontece na nossa intimidade. E é para reaver esse dano que, como pastor dessa igreja, eu incentivo vocês. Teria coragem você de vir aqui à frente e colocar-se de joelhos dizendo: eu vou impor essa derrota a Satanás e aos seus demônios. Eu vou lutar. Não vou jogar a toalha. Eu vou lutar. Quem seria o primeiro? A cidade de Nínive, do rei até os animais, vestiram-se com um pano de saco, jogaram cinza sobre a cabeça. E o Senhor ouviu a oração, poupou a cidade. Poupou aqueles homens maus, vis, malvados, que segundo a revelação não sabiam distinguir a diferença entre a mão direita e a esquerda. Mas havia uma prática no antigo Israel: eles colocavam a cabeça inclinada em direção ao solo. Era a atitude de humildade, de profunda humilhação. E é o que nós estamos fazendo agora. Olhando para baixo, para o pó, de onde viemos e para onde vamos. Senhor Deus e Pai, não haverá crescimento se não houver confissão e arrependimento. Nós não queremos ser vagos em nossa confissão hoje. Nós precisamos dizer exatamente o nome dos pecados que nós queremos ser absolvidos. Nós queremos dizer exatamente ao Senhor aquilo que tem nos tirado o sossego, e alguns de nós há anos e anos e anos. Há uma grande fraqueza em nossa carne. Nós não vamos dar conta. Mas nos foi colocado um ideal. Ninguém deve nutrir no coração a rebeldia de fazer aquilo que não deve, mesmo sabendo que não deve. Ninguém deve cometer esse tipo de pecado. É o pecado que vai tirar do céu. É o pecado voluntário. É o pecado da rebeldia, da obstinação. Este pecado, Pai, que nessa hora a gente quer, com um testemunho de anjos e de demônios, que fique claro esse tipo de pecado que a gente quer vencer e contra que a gente vai lutar. Olha para a igreja brasileira de Dallas, para esses que são chamados pelo Teu nome nessa comunidade, para esses que um dia fizeram um compromisso com Cristo, mas estão em apuros, têm vindo aqui
em cada um dos dias, porque precisam evoluir, precisam subir de nível, nos coloca num outro patamar, Pai. Nós voltamos a nossa face para o chão, para o abismo, e pedimos-te, tem misericórdia do teu povo, poupa o teu povo, Senhor, e perdoa. Quem sabe o Senhor não deixará por si uma bênção. Quem sabe, nessa hora, não somos ungidos com um óleo sagrado. Quem sabe nessa hora, não haja um batismo do Espírito. Quem sabe nessa hora, não sintamos o refrigério da chuva temporã, que dá conta da vida pregressa, e que nos coloca em paz contigo. O que faremos? Foi a pergunta feita no Pentecostes. Arrependam-se. Estamos aqui, Pai, arrependidos. Queremos zerar a nossa conta contigo. E queremos andar em novidade de vida, para a tua glória. Ouve a nossa prece. Ouve a nossa oração. Em nome do Cristo vivo, que oramos e agradecemos. Amém.